eu sou a psicóloga Fernanda Carrion, sou contribuinte do Conexão Formativa e estou aqui na frente desse episódio do podcast. Hoje eu estou recebendo a Márcia Cassinari e o André Neves para a gente conversar um pouquinho sobre a abordagem centrada na pessoa como um jeito de ser. Tudo bem com você? Olá, pessoal. Olá. Olá a todos que estão nos ouvindo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e, principalmente, estou feliz de saber um pouquinho sobre o que é a ACP a partir da perspectiva de vocês. Então, se vocês puderem me contar um pouquinho, nas palavras de vocês, o que vocês entendem por abordagem centrada na pessoa, eu vou ficar bem feliz de ouvir. Então, vamos lá. Quando a gente fala em abordagem centrada na pessoa, é interessante que eu vou falar um pouquinho de um viés mais... Começar por um viés mais acadêmico e depois a gente vai, lógico, vai acabar abrindo aqui, né? Mas quando a gente fala de abordagem centrada na pessoa, se pensamos no que a gente aprende na faculdade, e acho que a Fernanda que falou um pouquinho isso no início, a gente começa aprendendo psicanálise, depois TCC e depois o humanismo, né? Por quê? Porque são as três forças e, de uma certa forma, não é que seja uma mais importante que a outra, mas é meio que como que foi sendo desenvolvido. E dentro do humanismo a gente tem um leque muito maior. E aí, nesse leque maior dentro do humanismo, a gente encontra essa vertente, esse galho da abordagem centrada. Só que Márcia, a gente gosta muito de reforçar isso, né? Existe uma diferença entre a abordagem centrada na pessoa e a psicoterapia centrada na pessoa. Então, uma primeira parte que é importante a gente ressaltar é que dentro do que nós temos de abordagem... Então, se nós temos a psicologia humanista, nós temos dentro da psicologia humanista a abordagem centrada na pessoa, e a abordagem centrada na pessoa nos dá vários frutos, né? O galho da abordagem centrada na pessoa nos dá vários frutos. Então, temos aí a psicológica, a psicoterapia centrada na pessoa, a entrada no aluno. Então, precisamos fazer essa distinção, né, Márcia? Uhum. Então, essa distinção, André, foi bom você começar com ela, porque eu entendo que tem uma certa confusão conceitual, achando que psicoterapia é igual abordagem centrada na pessoa. E a nossa inspiração para essa diferenciação, ela vem do Dr. John Keith-Wood, um parceiro, amigo do Rogers e também meu amigo pessoal, com quem eu estudei, trabalhei, que ele vai falar dessa maneira assim, que a abordagem, ela uma abordagem qualquer só pode ter característica, é uma postura, nas palavras do Rogers, um jeito de ser. Então, ela só pode ter características que apontam para várias dimensões, para vários contextos. E aí sim, esses contextos, por exemplo, a psicoterapia, o ensino centrado no aluno, o plantão, o trabalho com pequenos grupos, com grandes grupos, na empresa, enfim, essas possibilidades, né, que são enormes, essas sim precisam ter uma teoria que as sustente. Mas a abordagem, que eu acho que é a confusão, no outro dia eu vi um curso que falava assim, a teoria da abordagem centrada na pessoa. Eu pensei, o que eles vão falar daí? Aí eu vi, eles iam falar da teoria da psicoterapia centrada na pessoa. Então, é essa confusão conceitual. E por que para mim me iluminou? Porque, como eu trabalho com outras dimensões, eu trabalho muito com plantão, trabalho muito com grupo. Então, na verdade, eu estou fazendo abordagem através do trabalho com plantão, através do trabalho com grupo, através do trabalho com psicoterapia e do ensino centrado, que me permite criar reflexões específicas para cada contexto. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu apoio, num certo sentido, né, essa proposta do John Wood, que a abordagem centrada na pessoa não é nada mais do que um jeito de ser. Entretanto, não é um jeito de ser qualquer.
é um jeito de ser que tem certas características, que ele propõe 6 características bastante interessantes. Mas hoje não é um momento da gente dar aula, porque eu dou muita aula sobre isso, mas assim, eu queria apresentar como é, para mim, a abordagem centrada na pessoa, que eu estudo essa abordagem desde 71, quando eu tive o prazer, a sorte de encontrar o professor Rogério Buiz, que oferecia na faculdade uma disciplina chamada Sensitivity Training. Eu falei, nossa senhora, que bacana, o que é? Desenvolvimento interpessoal. Mais tarde eu vinha saber que era um grupo de encontro com uma matéria, uma disciplina específica da faculdade. Eu falei, essa é a psicologia que eu estou procurando. E eu tive essa sorte. Então, na verdade, eu estudo, pratico e vivencio desde 71, 72. Né? Então, já se vão algumas décadas aí. E aí eu acho que eu fui formatando, né, o meu jeito de ser. Então, assim, eu digo que eu sou marciana, minha linha é marciana, né, porque eu fui formatando meu jeito de ser, mantendo viva as inspirações do Rogers e fui pegando outras inspirações, por exemplo, do Gendlin, da Natalie Rogers, do próprio John Wood, da Maureen O'Hara, além do Rogério Buisco, que esse meu professor que eu estudei primeiro, da Raquel Rosenberg, eu fui me aproximando das pessoas que tinham mais experiência e mais conhecimento do que eu, e fui, então, fazendo o meu jeito de ser na abordagem, né? Que privilegia a vida, então é dizer sim à vida sob todas as circunstâncias, e acreditar que as pessoas podem ser, não só elas podem ser elas mesmas, como elas podem crescer e se desenvolver. E se eu puder ser uma pessoa que facilita esse crescimento, vai ser ótimo. E eu tento fazer isso no contexto da psicoterapia, no contexto do ensino, sendo professora, quer na academia, quer fora das academias, no contexto familiar, no contexto das amizades. Né? Eu acho que eu sigo esse jeito de ser em vários contextos. Isso não quer dizer que eu sou boazinha, porque tem essa visão distorcida da abordagem dos ursinhos carinhosos, então, que fica muito distante do meu jeito de ser. Né? E outra coisa... Aqui é Márcia para dizer que não é ser bonzinho. Não é ser bonzinho. Nem é ser malzinho. É ser o que você pode ser e oferecer, né? Eu acho que essa é outra inspiração do John Wood, é oferecer o seu melhor dirigido para o melhor do outro. E quando você consegue fazer isso, as suas capacidades intuitivas, formativas, elas florescem. E quando elas florescem, elas criam um ambiente de florescimento para aquelas pessoas que estão em volta, ou que estão sendo inspirados ou atingidos no melhor sentido da palavra, por você, até porque atualmente a gente tem um meio virtual. Então, eu tenho alunos, e muitos alunos, no projeto Conexão Formativa, de formação e de grupo de estudo e de outros, que eu nunca os vi, porque eles moram em várias partes do Brasil e fora do Brasil também. Então, assim, a gente está espalhando essa semente, né? Então, eu acho isso bem interessante. E a outra coisa que é uma inspiração do meu amigo Alberto Segreira, do México, ele propõe o nome abordagem centrada nas pessoas. Eu achei uma boa inspiração, porque quando fala na pessoa, parece que é na pessoa só do cliente. Não, a abordagem ela é centrada nas pessoas que se envolvem com a abordagem, né? Seja cliente, seja aluno, seja palestrante, seja facilitador de grupo. Então, mais ou menos foi isso que eu fui desenvolvendo, mantendo firme, né, as condições que são essenciais, mantendo firme a minha qualidade de presença, né, e enfim, tendo umas leituras e umas reflexões mais específicas. É assim que eu tenho visto a abordagem, sim, André. Eu acho interessante que aí a pergunta da Fernanda inicialmente foi essa, né? Como que vocês veem a abordagem? E aí, tendo feito essa distinção que a Márcia completou bem, acho que a gente pode entrar nisso, né, nessa segunda parte de como que é a abordagem para você, né? Porque é muito fácil a gente explicar a abordagem de um jeito teórico. Se a gente pegar ali o livro, estudar, fazer lá as anotações e separar em tópicos, você consegue explicar o que é essa abordagem que foi tão destrinchada ali pelo Roger e por muitas pessoas que vieram depois. Mas
E aí entra o que eu acho que é o diferencial, né? A abordagem, a abordagem centrada na pessoa, ela está para além de algo que a gente vai poder aplicar. É algo que a gente, como a Márcia falou, a gente vivencia, nós aplicamos em nós mesmos para poder transbordar. A abordagem é transbordada. E aí, para mim, ficou muito claro isso uma das primeiras vezes quando eu estava ainda na graduação. E aí eu cheguei lá para a coordenadora lá do curso e falei assim, eu queria alguém que fosse existencial. E ela, a pessoa mais próxima de alguém existencial é a professora Márcia Tassinari, e pede para fazer o estágio com ela. Tá bom, cheguei lá, olha, eu sou existencialista aqui, gosto muito de Nietzsche, e e falaram que você é mais próxima disso. Aí, Márcia, tá bom, você pode ser um bom psicólogo existencial centrado na pessoa. E ali eu fiquei assim, tá bom, até parece. Só que, conforme eu fui tendo contato com a Márcia nas aulas e tendo mais acesso a ela, precisando tirar algumas dúvidas e precisando ver, porque ela que fazia a divisão dos estágios, né? Então, eu lembro que teve uma hora que antes de eu entrar na sala da Márcia, eu pensei assim, cara, pelo que eu já estava vendo dela nas aulas, né? Assim, cara, ela é uma pessoa muito verdadeira. Não é uma pessoa muito verdadeira. Tem coisas que ela falava que eu ficava assim, como que uma professora está falando isso? Não pode, ela é uma professora, ela não pode falar esse tipo de coisa, né? Então, não tem outro jeito de estar com ela se não for de um jeito verdadeiro. E aí eu posso dizer que eu tinha sido bem doutrinado pela minha experiência de trabalho a ser uma pessoa que demonstrasse valor pelo que sabe, pelo que consegue, pelo que faz, pelo que move. E como que eu ia ser ali só o André, né? Mas não tinha outra forma de ser. Tinha que ser assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao ter contato com a professora Márcia Tassinari, que eu nem sabia que a professora Márcia Tassinari era a professora Márcia Tassinari, né? Para mim era a professora Márcia Tassinari, ali da universidade. E aí, mas mesmo sem saber quem era a professora Márcia Tassinari, ao estar em contato com ela, eu disse assim, cara, não tem outra forma de estar com ela que não seja de uma forma muito verdadeira. Para poder se aproximar. Você pode ter contato, ok, mas para se aproximar tem que ser de uma forma verdadeira. E não foi ela que falou, olha só, para você se aproximar de mim tem que ser de uma... Não. Ela e aí é o que eu falo, ela transborda um pouco disso. E aí meio que para além do livro, para além das leituras, o que fez diferença para mim foi ver aquilo ali acontecendo na minha frente. Então, me parece que quando você fala assim, o que é a abordagem centrada na pessoa, a abordagem centrada na pessoa é aquilo, eu poderia dizer, de uma certa forma, que é aquilo que a gente transborda. Nós temos grandes referências de abordagem no Brasil e no mundo, e cada um tem as suas características, que uns podem gostar, outros não, e justamente isso vai abrindo e vai compondo esse leque de abordagem. É lógico, a Márcia falou ali, né? Nós não vamos nos aprofundar teoricamente, mas claro que existe uma base que nos faz dizer, opa, calma aí, isso aqui a gente pode dizer se tem a ver ou não com esse jeito de ser. Né? Mas, de uma certa forma, para além de ser só para além dessa aprendizagem teórica, a gente tem uma vivência que justifica e que embasa esse nosso jeito de ser. Nesse sentido, assim, Fernanda, o Roger não gostava dessa denominação rogeriano, né?
Ele mesmo falava, rogeriano, o único que podia ser era ele, e nem sempre ele era. O único que podia ser era ele. Por isso que eu até brinquei e falo que eu sou marciana, né? Porque parece que a gente está seguindo, né, perseguindo o Rogers, né? É claro que essa é uma denominação, às vezes eu sou apresentada assim, a Márcia rogeriana, rogeriana porque se inspira em Rogers, mas eu sempre faço esse parênteses, que na verdade é a nossa interpretação, o nosso jeito de ser, de se aproximar de uma proposta teórica que nos remete a uma prática específica, uma ou várias práticas específicas. Então, se a gente usa, eu chamo de princípios norteadores, é como se fosse uma ética, né? Os princípios norteadores, cada um vai praticar esses princípios norteadores da sua forma mais específica, né? Então, e leva um jeito de ser. Por isso que rogeriano não é uma palavra, enfim, não diz muito sobre mim, né? Diz mais sobre o Roger do que sobre mim, né? Mas as pessoas eventualmente gostam de classificar e tal, e aí fazem dessa forma, né? Eu não me sinto ofendida, mas não me representa. Acho que vocês estão trazendo algo que está me levando a pensar muito numa questão de autenticidade, né? Parece que para ser uma pessoa centrada na pessoa, para praticar esse jeito de ser, precisa de muita autenticidade. Eu acho que isso vai diretamente no contrafluxo cultural, em que a gente acaba percebendo que tem umas massificações, né? Acho que, principalmente atualmente, no contexto que a gente está vivendo, tem muito grupo, né? A gente acaba se identificando muito por grupos e esses grupos vão ficando muito homogêneos, com poucas individualidades, poucas características pessoais. Então, acho que o que vocês trazem como o jeito de vocês de compreender a ACP, de compreender esse jeito de ser, é muito no contrafluxo do capitalismo, muito no contrafluxo das identidades hegemônicas. Então, me parece que é um convite a uma radicalidade de ser, né? De conectar-se consigo, de conectar-se com os seus princípios, com as suas éticas, com os seus valores e com a sua essência para poder transbordar esse jeito centrado. Gostei de ouvir você falar isso e de destacar a autenticidade, que eu prefiro pensar assim, eu e a André temos pensado sobre isso, estamos escrevendo e tal, mas assim, eu acho que a abordagem convida a gente a estar inteiro, mente, corpo, espírito, alma, está inteiro. Se a gente puder estar inteiro em cada situação, a gente vai poder oferecer o nosso melhor naquela situação, né? Isso vai influenciar a própria situação e vai me influenciar. Então, eu acho que a autenticidade pode ser uma chave muito importante, né? nesse aspecto da inteireza, de estar inteiramente presente ali. Porque o que ela falou que vai na contramão de vários aspectos da nossa cultura, vai na contramão também, eu queria só complementar, Fernanda, no meu ponto de vista, vai na contramão da própria educação, da educação, enfim, de fundamento cristão, da educação em geral, de que ser a gente mesmo é perigoso e inadequado. Então, nós somos ensinados desde sempre, pelos pais, pelos professores e por outras instâncias da família, que a gente não deve ser a gente mesmo. Porque cada vez que eu me expresso enquanto criança, sendo eu mesma, a família, as pessoas dizem, não está certo, você vai ser castigado, ou não está certo, é assim que deve ser. Então, na verdade, a autenticidade proposta por Rogers, que ele vai inicialmente chamar de congruência, vai na contramão da própria sociabilidade. E isso inclui também uma dificuldade de lidar com as diferenças, né? Porque se você escolhe, né, como eu acho que o André escolheu, eu gostei muito dele ouvir quando me conheceu, e disse, eu não posso, eu tenho que ser verdadeiro com essa professora, com essa mulher, tal. E ele percebeu que esse era um jeito assim de poder, que poderia dar poder a ele. Então, eu acho que isso é o que eu vejo como interessante, né? E isso é um ato político, isso é um posicionamento político, né? Complementando o que você disse. É interessante que, quando a gente pensa, precisa ser eu mesmo, a gente pensa, caramba, o que eu consigo ser sendo eu mesmo?
E quando eu não sou eu mesmo, eu consigo isso, aquilo outro. A gente aprende muito como que você vai fazer uma palestra. Tem várias técnicas para você fazer palestra. Como que você faz para poder estudar para uma prova de um concurso? Como se você precisasse ser concursado para ter alguma chance na vida. E eu estou falando assim, não na questão de colocar valores, porque para algumas pessoas realmente isso é a forma de se ter valor. Mas calma aí, o que é para ele não significa que é para mim também. Acho que nem todo mundo vai querer ser professor, nem todo mundo vai querer ser se viver da clínica. Às vezes eu quero ser um psicólogo do trânsito, né? Ficar lá no Detran para poder... Claro, cada um tem a sua potência. Só que podemos alcançar essa potência sendo nós mesmos. E aí entra essa pergunta da Márcia, aí é que eu falo de seguir além nesse raciocínio da Márcia, sermos autênticos, sim, sermos verdadeiros. Mas para sermos verdadeiros, precisamos nos conhecer. É esse caminho de conhecimento. E quanto mais aprofundando esse caminho de conhecimento, quanto mais se abrindo, na verdade, para as suas próprias verdades, é que é possível aumentar essa potência. Acho que o mais interessante, as pessoas que ficam mais próximas de mim e da Márcia sabem que a gente discute bastante. Por que a gente discute? Porque estamos sempre abertos a expressar as nossas ideias um para o outro. Por quê? Porque a gente acredita no que a gente no que a gente pensa. E mais ainda, acreditamos que temos um ao outro como parceiros nessas ideias. Então, eu acredito que saiba o que esperar da Márcia, a Márcia acredita que saiba o que esperar de mim. E eu acredito que a Márcia está aberta para me receber, assim como ela acredita que eu vou estar aberto a receber ela. Porque essa relação e aí eu vou falar, essa relação de congruência, de movimento interno, e de autenticidade, de movimento externo. Ou seja, eu vou me conhecer, eu vou me localizar onde eu estou e vou apresentar isso para ela. E ela também vai reconhecer esse lugar onde ela está e apresentar isso para mim. Então, esse é o lugar de poder da abordagem. Teve uma live que a gente fez com o Yuri, que está disponível lá no nosso site, que eu achei muito interessante. Ele falando, dentro da pergunta que foi feita para ele, pelas pessoas que estavam participando da live, que a Márcia falou para ele, ele respondeu, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dizer isso, porque esse não é o meu lugar de fala. Entretanto, eu tenho uma ideia sobre isso. Foi algo assim que ele falou. Eu tenho uma ideia sobre isso e eu posso apresentar essa minha ideia. Ela pode estar certa, ou alguém pode concordar, mas pode estar totalmente errada e, por favor, quem não concordar, apresente também o que está errado. Então, isso, para mim, naquele momento, foi assim, tá aí. Nesse momento, ele estava muito consciente do lugar que ele estava e pôde se apresentar com isso. Isso é um lugar de poder. Só que não é aquele poder que a gente pensa quando a gente está falando de um ambiente organizacional, de um ambiente profissional, de um ambiente... é um lugar de poder de si. De estar livre para se colocar. Então, eu já ouvi várias vezes, né? Inclusive o Rogers também ouviu. Que o Rogers é ingênuo. Ele falou, se ingênuo não for um xingamento, ele falou assim, eu posso ser ingênuo, mas eu sou um ingênuo que já me inseri em diversas culturas e tem um papel importante nessas culturas na medida em que as pessoas traduzem os meus livros, praticam coisas inspirados nas minhas ideias. Então, se eu sou ingênuo, tá bom.
Só que é uma ingenuidade, eu acho que ingênuo não é a palavra boa, não, né, não é a palavra correta, eu acho que pelo fato de acreditar nas pessoas, nas possibilidades, no humano, dizer sim à vida, isso é muito político, isso é um posicionamento político que implica em certos caminhos e implica em não trilhar outros caminhos, né? Enfim, por aí afora. Interessante ouvir vocês, porque eu estava revisitando um pouco do que eu fui aprendendo a ser mulher e a ser uma pessoa nessa sociedade. E eu estava lembrando muito fortemente, enquanto eu via vocês, de quantas vezes eu fui convidada a me desconectar da minha experiência para conectar com o bem coletivo. Então, abrir mão dos meus limites, abrir mão das minhas necessidades para acomodar um grupo. E ouvindo vocês, eu fiquei pensando, nossa, esse convite que a abordagem nos faz é justamente no contrafluxo disso, né? É um convite a olhar para mim, a olhar para mim enquanto Fernanda, enquanto sujeito, enquanto pessoa, reconectar com isso, para poder, dentro dessa inteireza, dessa complexidade toda, colocar para o grupo uma dissintonia ou uma característica ou uma questão que não necessariamente vai na expectativa do grupo, mas poder sustentar isso enquanto sujeito, enquanto pessoa. E pensando, nossa, que desafio complexo esse, né? Acho que quando vocês trazem desse jeitinho assim tão lúcido o que é a abordagem para vocês, me leva diretamente a uma crítica muito forte desse jeito de desconexão de si, né? Mas levar muito para esse patamar da conexão comigo mesma e da conexão com o outro a partir desses limites, a partir desses lugares de fala, a partir desses lugares de inteligibilidade de quem eu sou, de quem eu posso ser e de quem eu posso apresentar nesse momento para o grupo. Então, acho que passa por muita, não só reflexão, mas por muito autoconhecimento, né? Eu acho que o convite, pelo menos eu estou entendendo que vocês estão propondo de abordagem, é esse de conseguir levar as reflexões para um nível muito mais denso do que simplesmente está colocado socialmente ou culturalmente. Eu acho que nesse aspecto, eu e o André temos uma visão muito semelhante, né, que concorda com esse seu posicionamento, sim, Fernanda. E a gente vê assim, quando eu falei lá no início, né, abordagens centradas nas pessoas, né, botar plural em tudo, é porque, de fato, como tem entre os humanos, diferentes posicionamentos. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, mas quer dizer que um é diferente do outro. Eu estou falando dentro da abordagem, né? E a gente pode aprender com as diferenças. Eu tento aprender com as diferenças, né? Mas eu faço abordagem centrada na pessoa em vários níveis que faz sentido para mim. Então, se não faz sentido para mim, eu descarto e você pode continuar pensando que sim, mas eu tenho uma outro posicionamento, respeitando o seu. Eu viajo eventualmente para alguns lugares e vejo que tem algumas diferenciações. E para mim é ok. Eu até aprendo com elas, até aprendo para descartar, ou aprendo para incluir, né? Mas eu aprendo de alguma forma, né? Por exemplo, tem uma coisa que a mim me deixa aflita, né? E eu vejo alguns grupos, inclusive internacionais, no Brasil eu também vejo, mas vejo pouco, né? Que é um caráter, vou chamar assim, não é um nome específico, religioso no sentido assim, de quase tomar a abordagem como uma religião. E uma religião assim, da pessoa que é bonzinho, adocicado. Então, você não pode falar de certas coisas, não pode falar de política, porque você tem que respeitar o outro, então, tem que considerar o outro. Eu acho que isso é uma coisa que eu não aprendo com essas pessoas. Eu observo e jogo fora. Né? E com outras pessoas, por exemplo, mais recentemente, eu vim a conhecer a reflexão do Peter Schmidt. Eu já conhecia um pouquinho, mas não tinha lido ele bem, então, uns 10 anos atrás, eu comecei a ter contato, inclusive tive a oportunidade de conhecê-lo, e achei fantástico. Então, eu observei, li e inseri na minha visão. Né? Quando ele fala, por exemplo, do nós fundamental, da questão da relação, da ética, da abordagem. Então,
por exemplo. Então, tem alguns autores e alguns pontos de vista que são diferentes, mas que a gente pode agregar. E tem outros que são diferentes e eu não posso agregar. Né? Eu não posso, porque não faz sentido para mim. Não é que a pessoa é feia, boba ou errada, só que não faz sentido para mim. Eu acho que é um pouco disso que o próprio John Wood colocou naquela questão de as características de ser centrado na pessoa, né? Que ele fala, é geralmente uma forma positivista de ver a vida. Não é positivista, não é uma forma positiva no sentido de psicologia positiva, ou então de achar que tudo vai dar certo, que vamos. Não é isso. É porque ao estar diante das situações que se apresentam, é estar mais aberto. A gente parece que ao nos conectarmos com essa experiência de vida, conforme as coisas vão acontecendo, nós vamos gradativamente perdendo, de uma certa forma, essa resistência, essa estranheza, na verdade, essa resistência à estranheza, vamos dizer assim, ao novo. Então, vai diminuindo essa resistência. Começa-se a pensar o que isso vai trazer para mim. Então, a bem dizer, parece que o John Wayne falou assim, como que eu vou resumir todo esse pensamento numa frase? É ser positivo. Mas esse ser positivo engloba um olhar que vai ser algo mais... Deixa eu ver o que isso vai trazer para mim. Isso vai trazer alguma coisa. É um positivo de aglutinar, né? De trazer mais. Então, pode ser que aquilo não seja legal para mim, ou que tragam alguns problemas, mas eu estou aberto a isso. Isso também traz em si algo legal. Então, quando eu começo a falar, tive contato com esse pensamento, não é aquele negócio de o que essa pessoa vai tentar incluir na abordagem. Será que vai... Não, calma aí, deixa eu ver o que isso vai trazer. Né? Está sendo aberto mais um grupo ali de abordagem. Ótimo! Isso mostra que está crescendo, sabe? Então, e aí a gente acaba vendo que existe um jardim muito florido de abordagem que a gente enxerga aqui no Rio, e aí enxerga aqui na região sudeste, e aí enxerga nas regiões do Brasil, enxerga na América do Sul, enxerga no continente americano, enxerga, sabe? Vai expandindo. Até o Marte, que eu falei, que a gente está tentando entrar em contato para poder trazer mais pessoas para Marte também, para mostrar que o negócio é potente. Nossa, André, gostei muito de te ouvir falar dessa inserção da abordagem em diversos locais. Assim. Acho que, para mim, que estou aqui no Sul, eu fico pensando assim, o quanto eu enxergo a abordagem que é praticada no Rio, por exemplo, de uma forma, a de São Paulo de outra, a que é praticada em Minas de uma forma um pouco diferente, assim. Dos grupos que eu já tive inserção, já pude conhecer, vocês teriam como falar um pouquinho de como é que está a ACP no Brasil e no mundo? E além disso que eu digo da psicoterapia, vocês têm alguma ideia de como é que está a ACP espalhada pelo mundo? Pelo mundo é uma grande responsabilidade, né, Fernanda? Assim, eu tenho assim, o privilégio, a sorte, assim, primeiro, no Brasil, de ser convidada, eu sou professora de quase todos os cursos de especialização e de formação. E eu vou com muito prazer, porque, enfim, eu gosto de dar aula, as pessoas gostam de me receber, e também eu fico conhecendo um pouco como aquela cultura, como aquele grupo pensa a abordagem. Né? Então, esse é um aspecto, então eu tenho uma boa noção, eu fiz um projeto de pesquisa da história da abordagem centrada na pessoa no Brasil, então eu tenho essa noção das diferenças assim que tem, por exemplo, eu vejo no Nordeste um grande estudo sobre a fenomenologia e existencialismo, que é diferente um pouco no Sudeste, que é diferente um pouco no Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem um grupo forte, né?
que também tem umas diferenças lá com o norte. Então, tem algumas regiões que privilegiam alguns autores. Por exemplo, o pessoal de Fortaleza, tem um pessoal de Fortaleza que privilegia o Levinas, né, como um existencialista, e tem outros que nem conhecem esse autor. Enfim, tem outros que tem o Gadamer, no caso o Edson, lá do Nordeste, né? Tem outros que tem o Heidegger e o Russell, o Merleau-Ponty, enfim, vão usando alguns autores que fazem sentido para eles, e para mim é absolutamente ok. E tem pouca coisa no Brasil que aparece lá fora, uma certa mistureba, com psicodrama, com TCC, com Gestalt, até com psicanálise. Lá fora eu já vi essas coisas. O outro privilégio é que eu tenho frequentado, desde a década de 80, vários congressos fora do país. Então, eu fiquei assim com uma boa noção, por exemplo. Na França, se privilegia muito a psicoterapia e trabalhos com pequenos grupos. Enquanto que no Brasil, na América do Sul, nós privilegiamos, além da psicoterapia, trabalhos com grandes grupos, né? Onde é a marca dos eventos centrados, né? Da formação, da compreensão do processo grupal. Eu vejo assim alguma distinção. Recentemente, eu tive um contato com o pessoal da Rússia, especialmente com o autor lá, o Veniamin Kopashnikov, que ele vai falar do trabalho da ACP como uma cultura. É muito interessante. E ele vem lá da Rússia, né, lá de outro carnaval, de outro mundo, né, de outra possibilidade de existência, de ver o mundo. E mesmo assim, ele tem algumas semelhanças bem interessantes, mas tem as coisas específicas lá, são características da cultura de lá. Então, assim, eu acho que cada grupo, cada cultura vai desenvolvendo este jeito de ser, que se adapta mais à cultura, né? Nasceu nos Estados Unidos, onde essa questão da autonomia é muito evidente lá. Nos Estados Unidos, a pessoa ser autônoma, dela poder criar sua própria vida, porque lá tem condições para isso, trazer isso, importar isso diretamente, né, para o Brasil não faz muito sentido, porque nós temos uma grande desigualdade social. Então, o sentido de autonomia é outro sentido aqui no Brasil. Eu vejo que, na verdade, talvez, eu acho que eu posso dizer isso, né? Que a gente aqui no Brasil, na atualidade, está tentando formatar uma abordagem centrada na pessoa brasileira, né, com características, lidar com essas situações de desigualdade social, o grande desenvolvimento aqui da aceitação das pessoas que têm as suas diferenças de gênero, de identidade sexual, acho que aqui é bem avançado nesse sentido, em relação a outros países e a outras culturas. E isso tem sido coordenado por várias pessoas da abordagem centrada. Eu fico bastante orgulhosa disso, que tem criado outros caminhos para pensar uma abordagem centrada na pessoa brasileira, né? E na questão da pandemia, eu tenho, assim, não é uma impressão, é uma constatação de que a oferta de possibilidade, a oferta de cursos, de eventos, cresceu muito. Talvez ela fosse grande e a gente não soubesse, porque era local. Então, eu fazia coisa aqui, outro fazia coisa ali, outro fazia coisa aqui. Agora não, a gente faz eventos na internet que a gente recebe pessoas realmente de norte a sul. O projeto, e até a gente ter recebido até do Chile, pessoas que querem fazer nossos cursos aqui, da Argentina e do Chile, bem interessante. Então, assim, eu acho que no Brasil a pandemia fortaleceu muito a abordagem centrada na pessoa. Essa é a minha impressão, não sei o que o André vê disso. Eu estava pensando também nessa questão de que depois que entramos na pandemia, a gente teve o contato maior, foi possível aproximar e contestar, não no sentido de ser contra, mas no sentido de contexto, né? De poder fazer essa leitura paralela com o que estava sendo feito. Eu lembro que quando a gente fez o Diálogos Humanistas, o livro Diálogos Humanistas, um dos cuidados que Márcia e eu tivemos foi de pensar nas duplas que iam falar sobre os textos,
em duplas de estados diferentes e que não tivessem os mesmos mestres, né? Porque era aquele diálogo de 3 gerações, então o texto mais antigo, o texto feito pela pessoa mais já consagrada no meio acipista, e um outro que era um potencial representante. Então, pessoas estavam estudando, assim, se destacando na abordagem, e a gente pensava sempre nessa questão de não ter, de misturar os autores de regiões diferentes do Brasil, justamente para que tivéssemos uma leitura mais ampla daquele texto que tinha sido apresentado. Então, isso mostra um pouco dessa pluralidade, né, que nós encontramos no ACP. E, como eu falei, acho que o mais interessante abre novas possibilidades. Não é uma abordagem que é uma mistura uma mistura heterogênea, né? Uma mistura que apresentam camadas, mas é uma mistura homogênea, com várias características, mas que podem dialogar ou podem trazer uma nova reflexão. Acho que isso é interessante. E aí, só um pequeno adendo, acho que para nós, leitores, ao estarmos em contato com essas leituras diferentes, é ter esse olhar crítico, não crítico de criticar, mas crítico de pensar de que forma que, ao ter contato com esse texto, isso me impacta. Eu concordo com isso? Não é porque eu estou lendo isso que é verdade, é aquele ponto de vista. Então, e a abordagem, André, acho que a abordagem permite muito isso. Então, mais uma vez colocando assim só uma questão, quando a gente está organizando os livros e todo editor de livro, né, todo coordenador de livro deve passar por isso, pontos que eu concordo e pontos que eu não concordo, mas não significa que está certo ou está errado. A não ser que esteja muito conceitual, mas em relação à opinião, aquilo que são opiniões diferentes. E ok, vamos apresentar para os leitores, vamos apresentar para o grupo, vamos ver para onde que isso vai florescer. Eu acho que esse hábito, digamos assim, André, é um hábito muito bom que eu percebi em você desde sempre. Eu também tenho, mas eu percebi em você tão jovem. Assim, isso faz sentido para mim? Isso me ajuda? Porque se não me ajuda, ok, é bacana, mas não me ajuda. Se isso me ajuda, eu posso agregar, eu posso inserir, porque faz sentido para mim. Eu acho que esse é um posicionamento muito importante, porque o que eu vejo é a pessoa, assim, alguns alunos de outros lugares e tal, se agarrando, mas fulano falou isso e tal, ok, fulano falou isso faz sentido para você, vamos adiante. Não é? Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, né, numa aula aí, então, dessa questão que era do gênero e tal, se isso faz sentido para mim, eu vou acrescentar. Isso vai me ajudar a ter uma melhor escuta ao outro na sala de aula, no plantão, nos grupos e na psicoterapia. Eu acho que esse é um posicionamento precioso que eu acho que as pessoas deveriam ter, em geral. Acho que a gente foi até para bem longe do que você perguntou, né, Fernanda? aqui a gente... É sempre para além, meu Deus do céu. Tomara que a gente já estamos aqui há 2h10 conversando, então para poder editar isso para ficar em 30 minutos vai ser interessante. Não estamos a menos de 1 hora, né, Fernando? Não, mas está muito gostoso de ouvir vocês. Assim. A minha cabeça, enquanto eu escuto, está fervilhando, porque eu gostei muito desses pontos que vocês estão levantando, assim, da ACP como cultura. Para mim, isso é muito potente, é muito importante que a gente perceba que é um jeito de ser, que é uma ética, um jeito de abordar o outro, é uma cultura, é uma perspectiva, né? Não é um olhar engessado, não é um olhar homogeneizador e muito menos um olhar que se pretende ser uma verdade única. Né? Então, acho que os cuidados que vocês estão trazendo, levantando, para mim são muito importantes e potentes no sentido de fomentar discussões que trazem para essa conexão consigo. Eu acho que quando vocês estão trazendo essa questão de posicionamento crítico em relação a um texto, em relação ao posicionamento de um autor, de uma autora,
vocês também estão trazendo uma convocação, uma provocação de olhar para si de novo, né? Eu acho que quando a gente está falando de ACP, a gente está falando muito desse movimento de olhar para mim, para poder, a partir de entender onde eu estou, poder olhar e escutar o outro, né? Então, conseguir demarcar essas diferenças, para mim está sendo muito interessante de ouvir, e pensando por essa linha assim de raciocínio, eu gostaria de perguntar para você o que vocês entendem de ser potente, o que é mais potente, o que é mais interessante para vocês de serem ACP, serem centrados na pessoa. Poxa, Fernanda, essa pergunta danadinha. Ah, assim, como eu tenho tantos anos estudando e praticando, pode parecer uma coisa arrogante. Eu acho que já se confunde eu com a abordagem. Assim, a potência da abordagem é minha própria potência. E isso me ajuda, me encaminha para ser potente em todos os setores, como professora, como mãe, como amiga, enfim, como terapeuta. Eu acho que a abordagem, assim, é como se ela se infiltrasse no meu ser todo, né? E me ajuda, então, me dá mais potência para eu ser uma pessoa, uma pessoa, uma vizinha. Agora mesmo assim, eu estou fazendo parte aqui de um processo difícil aqui no condomínio que moro, enfim, de me levar a ser potente nesses âmbitos da minha existência. Eu vou falar algo bem parecido também. Acho que a potência da abordagem é justamente essa presença. Essa presença que é um resultado desse processo de congruência. E foi interessante que a Márcia falou, esse meu tempo de abordagem, ou seja, se eu te entendo, se eu conseguir captar bem você, Márcia, é um pouco disso também. Todo esse processo, todo esse tempo se conhecendo e estando disponível para isso, vai transformando esses princípios, toda essa aprendizagem num sentimento de presença. É uma presença que está ali. Não é uma presença que está ali, tipo, atividade sobrenatural, não. É um estar presente. Por quê? Porque acaba se tornando algo mais fluido, essa comunicação interna de acordo com o que está, com aonde se está. Então, independente de estar na sala de aula, de estar Isso. na rua, no ônibus, você está presente, você está inserido aonde você está. Parece redundância, né? Está inserido ou não está inserido? Você está inserido aonde você está inserido. É pena que o pessoal do podcast não vai poder ver todos os meus gestos aqui. Então, eu convido a dar uma olhada lá no YouTube, porque vocês vão ver que eu estou fazendo o está inserido pequenininho, dentro de um está inserido, com o braço abrindo assim. Ó. Faz muito sentido para mim, porque eu estava pegando carona aqui com uma borboletinha e voando enquanto eu via você, porque estava pensando assim, o quanto essa questão da potência de estar inserido, né, e de alguma forma levar esse jeito de ser para sua vida em diversos âmbitos, e não simplesmente como uma carapuça ou como uma máscara que a gente veste no consultório, o quanto isso nos coloca também numa posição de sensibilidade muito grande e de vulnerabilidade também, porque, pelo que eu estou ouvindo vocês, não é uma máscara, é uma autenticidade, né? Então, tudo que é meu está muito colocado para o outro. E pela minha experiência, que não é tão grande quanto a de vocês no consultório, eu tenho percebido que as pessoas buscam uma pessoa para conversar, e não uma máscara, e não um terapeuta, não uma psicóloga. Elas buscam um sujeito, né? Elas precisam ser ouvidas por alguém inteiro. Então, quando vocês estão trazendo dessa potência de se levar enquanto um instrumento, né? E não de utilizar técnicas ou utilizar intervenções psicológicas numa relação
eu isso ou eu para com o outro, mas levar nessa relação considerando a pessoa enquanto sujeito complexo e me considerando nessa complexidade também e produzir esse encontro. E aqui, de novo, eu vou convidar vocês a irem para o YouTube, porque eu também estou falando muito com as mãos, não sei se a minha fala verbal está dando conta das metáforas que eu estou tentando trazer, mas ouvindo vocês fez muito sentido para mim essa convocação de interesse e de complexidade no sentido de poder se abrir para essa experiência de autonomia, de autenticidade, de congruência. Eu acho que são poucos os espaços em que a gente pode fazer isso, se a gente não está bem consigo sem se machucar, mas pelo que vocês estão trazendo, é um ritmo controlado, no sentido de estou consciente dos meus limites aqui, e de conseguindo fazer essa abertura e de levar esse jeito de ser para a vida e não só para o consultório. É uma boa reflexão. Se deixar assim, a gente vai fazer um podcast de 2 horas e meia. Assim, eu gostaria de ouvir feedback das pessoas que estão nos ouvindo, para a gente até poder continuar nessa linha de pensamento. Quando eu e o André estamos juntos, a gente fala sem parar, não tem limite. Nós, uma vez, ficamos até 4 horas da manhã, só falando e tomando umas e outras, mas assim, conversando e discutindo e refletindo, discordando, concordando, então não tem limite. É o que como a Márcia falou, falar sobre isso é a cachaça. A gente vai até fazer uma garrafa de cachaça e colocar o rótulo de cachaça da ACP. Da ACP, exatamente. Consideração positiva, congruência, self-personalidade, cada cachaça vai ter sua particularidade. Acho que hoje, nesse episódio, a gente conseguiu viajar um pouquinho para dentro da Márcia e para o André. Acho que a gente pôde acompanhar um pouco esses bastidores de o que é ser centrado na pessoa para vocês. Também gostei muito de passear pelo mundo e pelo Brasil, dentro da ACP, dentro do que vocês conhecem, dessa perspectiva, dessa abordagem espalhadinho pelo mundo. Gostei muito de conhecer a ACP enquanto cultura. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje, para a gente bater esse papo que achei um pouco mais descontraído do que o primeiro. Eu, pelo menos, estava um pouco mais à vontade, um pouco mais tranquila aqui com vocês agora. Então, foi bom conhecer isso. Agradeço demais a presença de vocês e as reflexões. Eu fiquei muito pensativa. Acho que é um assunto que não se esgota nele mesmo. Acho que tem muitas reverberações possíveis a partir disso, dessa identidade toda que vocês foram trazendo. Espero que a gente se encontre em breve e vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no site. Podem conectar conosco nos nossos cursos, nos nossos eventos e também pelas redes sociais. Tchau. Ótimo, então um grande abraço, pessoal. Até o próximo.